Galera, boa noite. Estou aqui acompanhando todo esse movimento nas redes sociais e vendo algumas postagens de alguns amigos meus, alguns colegas, né? Fico aqui me perguntando, diante de tudo, a gente passa por cada uma, né? Vejo uma postagem agora há pouco de um amigo se referindo ao pobre, né? Pobre defendendo quem tanto ajudou. Olha, é triste, de fato, a gente vê o pobre, né, nessas condições. Porque assim, convenhamos, ser pobre de bens materiais, né, de coisas de coisas financeiras, algo desse tipo, é compreensível, né? Porque é parte, né, de uma realidade da maioria. Mas, cara, ser pobre de consciência, ser pobre de uma capacidade de raciocínio, ser pobre de uma mentalidade, cara, isso dói, né? Porque a pobreza em si, a maior pobreza em si, ela não é a de bens financeiros, né? Porque quando você não tem condições financeiras, mas que você tem uma mentalidade e é rico em sabedoria, você consegue viver, porque você vai mudar a história, né? Agora, quando você é pobre, né, de conhecimento, de informação, de capacidade de se reaver o que está à sua volta, é triste. É uma realidade doída, né? Os caras estão criticando aí, defendendo um ladrão, que é ladrão, o cara roubou, né? E tem que ser preso. Eu defendo até pena de morte para esse bandido, para esse safado, certo? Os caras defendem aí uma ilusão, né, de que todo pobre foi ajudado por esse ladrão. Cara, cai na real, velho. Foge dessa realidade diabólica, essa realidade pobretona, miserável, certo? Esse cara aí que vocês dizem que tanto ajudou os pobres, certo? Ele foi tipo assim, eu tenho um galinheiro, certo? Eu vou comprar um milho, vou pegar uma espiga de milho, vou tirar dele 2 caroços e colocar dentro do galinheiro e deixar ele se virarem, certo? O resto do milho é meu. Eu tenho milho em minhas condições, eu vou comer o melhor deste milho, certo? O galinheiro se vira com os 2 caroços dele lá. E aí eu vou estar de bem com eles, porque eles nunca vão esquecer que eu dei os 2 caroços de milho para eles. Só que eles não sabem que a melhor parte do milho foi minha. Cara, cai na real, velho. Esse programa de Bolsa Família, esse programa aí que vocês têm uma ilusão, sabe? Que vive aí idolatrando o cara, que são fanáticos por ele. Diz que ele foi criou, que ele ajudou os pobres. Cara real, meu irmão. Cara real. Eu sou maranhense, nordestino nato, certo? Onde tem o maior pleito eleitoral desse bandido, que ele pegou pela barriga os pobres com uma mentira, com uma miséria, certo? De um programa, tirando muitos a se deixar levar e viver mal, porque antes eu acredito que com o trabalho, como eu acredito no trabalho, certo? A pessoa consegue sobreviver, consegue viver de uma forma melhor, tendo condições de trabalho, a pessoa consegue viver melhor, certo? Aí depois que criou esses bandos de programa miseráveis aí para poder enganar o povo, certo? E de fato enganou muitos, que tem muitos aí com a mentalidade fraca, a mentalidade totalmente voltada para eles, porque o Lula foi o melhor presidente que já teve de todos os tempos, porque me deu um Bolsa Família.
Cara, você comprou tua casa. Você que conseguiu comprar tua casa. Não foi porque Lula te deu, não, mano. Cai na real, velho. Você que conseguiu comprar tua casa, você conseguiu porque teve capacidade. Se você não tivesse trabalhado, você nunca ia ter casa, rapaz. Hoje eu tenho a minha casa. Eu tenho a minha casa. Eu consegui comprar a minha casa. Mas não foi por facilidade de Lula, não. Ai de mim se não estivesse trabalhando, batalhando, certo? Para me dar essas condições de ter um crédito no mercado, de ser avaliado pelos credores, pelas condições, e me dar essa condição de ter a minha casa. Se eu fosse esperar por um bandido desse, eu ia estar na rua, certo? Não se iluda, velho. Seja um pobre, mas um pobre sábio, certo? Um pobre que não tem ainda os bens financeiros, mas tem a sabedoria de correr atrás dos seus bens financeiros e dar a volta por cima. Não seja um pobre lascado, miserável que vive escravizado. Certo? Ser pobre, ser pobre, ser pobre. Eu vou te dizer, ser pobre não é defeito para ninguém. Agora, ser um pobre lascado, miserável que vive escravizado pelos outros é doença. É doença. Te liberta disso. Esse cara esse cara com toda aquela quadrilha de ladrão que tem em volta dele, porque ele é o mentor, ele é o chefe de toda essa quadrilha, saquearam o nosso Brasil, velho. Saquearam o nosso Brasil. O cara colocou aí nas universidades professores ganhando não sei quantos mil, certo? Para implantar na cabeça dos estudantes que vão para lá para a faculdade, e pode ver que nenhum, quando você fala a respeito desse bandido, os caras se voltam contra você, porque nenhum deles tem a consciência do que está em volta disso. Porque implantou sobre os professores das universidades de que ele é o melhor presidente, e isso é pregado dentro das escolas, certo? E é uma sacanagem. Aí eu pergunto a você que é estudante, que é universitário, dentro dessas faculdades, da UFMA, certo? É permitido entrar a polícia para investigar lá dentro? Não é. Sabe por quê? Porque se for lá vai descobrir um monte de podre. São drogados, certo? São bandidagem, até tráfico. Ninguém vai me dizer que não tem, porque eu sei. Certo? Dentro dessas universidades. Isso é lealdade de uma vida legal, meu irmão? Cara real, rapaz. Acordam. O Brasil está se livrando de um bandido e tem que ir para a cadeia mesmo. Porque é bandido. Saqueou o nosso país, junto com toda a quadrilha. Eu não defendo político aqui não, velho. Porque não é só ele não. Tem ele e toda aquela bandidagem lá. Certo? Tem que todos eles para ir cadeia, tem que dividir cadeia juntos. Não pode estar solto não. Certo? O que me dá pena é ver quase 14 milhões de pais de família e mãe de família desempregados, sabe? Porque perderam seus empregos por conta dessa bandidagem. Isso que me dá pena. E eu fico triste, sinceramente estarrecido, porque eu vejo pessoas como você, que é pobre, certo? E vê da realidade do nosso país, tantos pais de família se desesperando porque não tem como sustentar os filhos, certo? E vocês aí defendendo um ladrão. É de brincadeira. Acorda, rapaz. Sai dessa escravidão, rapaz. Fuja dessa mentalidade escravizada. Estão idolatrando um bandido, um marginal diabólico, cachaceiro, rapaz. Fala sério, meu irmão. Acordam para a realidade. Certo? A primeira vez que eu vejo a ação de uma justiça séria, de alguém que leva a justiça séria no nosso país, e eu vejo ele banalizado por uma corna de bandido, e ainda pessoas que estão aqui tentando fazer o mesmo. Rapaz, pelo amor de Deus. Vocês não sabem o que fazem, e nem o que dizem. Por isso é que eu chamo vocês de pobre de informação e de conhecimento. Acorda, meu irmão. Eu tenho consciência do Brasil que eu quero, tá? E não é um Brasil cheio de ladrão, não. Porque eu não tenho ladrão de estimação, certo?
Eu não tenho ladrão de estimação e nem quero ter. Político, para mim, corrupto e ladrão tem que estar na cadeia. Aqui no Brasil tem que ter a pena de morte para corrupto. Pena de morte para ladrão. O cara que roubou toda uma nação, ele não precisa, ele não merece estar com vida, ele tem que ser morto, certo? Vocês já pararam para pensar, certo? Rapidinho, uma breve reflexão. Vocês já pararam para pensar quantos pais de famílias, quantas mães de família já morreram, pessoas que até tiraram as suas vidas porque perderam seu emprego, perderam seus bens, certo? E não aguentaram ver a sua família, os seus filhos passarem mal. Vocês já pensaram para perguntar, para raciocinar sobre isso, meu irmão? Sabe quem é o culpado disso? Tá sendo você, cara. Que apoia o ladrão. O ladrão que saqueou nosso país, que colocou o nosso Brasil, o nosso país, nesse fundo do poço. Certo? E vocês fazem parte desse bando. Porque ladrão... quem apoia ladrão, quem apoia vagabundo, para mim também é vagabundo. Não tem capacidade de trabalhar, certo, para adquirir com mérito e com dignidade algo em sua vida. Sabe? Te desperta, meu irmão. Te desperta. Eu quero um Brasil diferente. O meu Brasil que eu quero é sem ladrão, é sem político corrupto, tá? Obrigado a todos. Grande abraço. Boa noite.